Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ajudar quem tem algum processo na justiça contra o INSS a entender como que funciona o acordo judicial. Mas claro, esse aqui não é um vídeo voltado somente para quem está com processo. Se você é estudante de direito, é advogado ou simplesmente alguém que quer conhecer melhor sobre esses assuntos que envolvem o INSS, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E por falar nisso, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu vou pedir então para que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que envolve previdência social, aposentadoria, pensão por morte, enfim, todos esses assuntos que a gente sempre está falando sobre o INSS. E se ao final desse vídeo você realmente gostar da informação que eu te passei, deixa aqui a sua curtida porque isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Vamos lá então? Pessoal, a primeira consideração que eu tenho que fazer, até mesmo por uma questão ética, é que se por acaso você já tem um advogado cuidando do seu processo, longe de mim querer aqui substituir ou interferir no trabalho dele. Muito pelo contrário. Eu enfatizo que ele sim é o profissional mais indicado para te passar as informações específicas sobre o seu processo. E não eu, até mesmo porque eu não conheço os detalhes específicos do seu processo. Esse vídeo aqui tem um caráter apenas informativo e não é a nossa intenção fazer com que você questione o trabalho do seu advogado. Tudo bem? Bom, agora indo direto ao assunto, no vídeo de hoje eu vou abordar 4 pontos. Eu vou te falar em quais situações o INSS pode propor um acordo, eu vou te falar quais são as vantagens e as desvantagens do acordo proposto pelo INSS, vou te falar também quanto tempo leva para você receber os valores depois que você aceitou o acordo lá no seu processo e vou te falar também de algumas questões processuais envolvendo o acordo judicial. Bom, então vamos lá. Em quais situações o INSS pode propor um acordo? Primeiro a gente tem que entender que quando o INSS propõe um acordo, é porque ele quer colocar um fim no processo, ou seja, encerrar a disputa. Mas claro, ele só vai fazer isso se ele sentir que a pessoa tem algum direito ao que ela está pedindo. Então, por exemplo, não tem por que o INSS propor um acordo para encerrar o processo logo no início dele. Porque veja, nenhuma prova foi produzida, nenhuma audiência foi feita, então o INSS não tem a menor ideia se a pessoa realmente tem pelo menos algum indício, de direito naquilo que ela está pedindo. Então se tiver que propor algum acordo, o mais comum mesmo é que ele seja apresentado mais ao final do processo, lá quando todas as provas já foram produzidas. E eu vou dar 2 exemplos. Olha, uma situação muito comum de acordo é depois que a pessoa fez a perícia médica num processo de aposentadoria por invalidez, por exemplo, e a perícia constatou que ela realmente não podia mais trabalhar. Aí, como eu falei, o INSS olha para aquele laudo, no caso, aquela prova que foi produzida, analisa os demais documentos e meio que se convence que a pessoa tem direito, então, ao que está pedindo. Aí ele vai e apresenta o acordo antes do juiz dar a sentença. Outro exemplo muito comum, vamos supor uma audiência de aposentadoria rural por idade ou de pensão por morte, em que as testemunhas foram ouvidas, todas as demais provas foram juntadas e novamente o INSS analisou e se convenceu que a pessoa tem direito ao que ela está pedindo. Aí, nesse caso, geralmente ele costuma apresentar um acordo lá na própria audiência mesmo. Lembrando que em momento algum o INSS é obrigado a apresentar uma proposta de acordo. Tá ok, pessoal? Assim como a pessoa também não é obrigada a aceitar, Não importa o que está sendo proposto pelo INSS. E claro, não é porque o INSS não propôs um acordo que o juiz vai dar uma sentença desfavorável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O INSS tem os motivos dele e o juiz vai pensar com a cabeça dele. Tá ok? Mas aí agora a gente passa então para a segunda parte desse vídeo. Quais as vantagens e as desvantagens de um acordo apresentado pelo INSS? Bom, eu vou citar primeiro as vantagens. Tudo bem? A primeira vantagem, claro, é que aceitando o acordo, o processo é encerrado, ou seja, não tem mais discussão e nenhuma das partes pode fazer mais nada para que aquele processo se arraste por meses ou por anos, por exemplo. E nisso, obviamente, já vem a segunda grande vantagem. Quando o processo é encerrado mediante um acordo, o INSS não pode recorrer para tentar reverter o que foi decidido. E eu te falo isso por quê? Num processo comum, em que não houve o acordo, mas a pessoa ganhou, digamos, em primeira instância, o INSS não é obrigado a concordar com a sentença, correto? Então pode ser que ele apresente sim um recurso contestando aquela decisão. E esse recurso vai fazer com que o processo se arraste ainda por um bom tempo. E nisso a gente entra então na terceira vantagem do acordo, que é a certeza de ter pelo menos alguma coisa de concreto nas mãos.
Como eu falei, por mais que a primeira sentença no processo tenha sido favorável à pessoa, nada garante que num eventual recurso por parte do INSS, essa decisão favorável vai ser mantida. Então, muitas vezes, essa sentença favorável pode ser modificada e aí, se isso acontecer, ao invés da pessoa ficar com aquela parte que estava sendo oferecida lá naquele primeiro acordo, agora, infelizmente, a pessoa pode acabar ficando sem nada. Mas olha só, atenção aqui. Eu não conheço o seu caso para saber se é vantagem ou não você aceitar o acordo ou assumir o risco de seguir adiante com o processo. Ok? Quem vai te ajudar a encontrar a melhor saída, como eu falei aqui lá no início do vídeo, é o seu advogado. Tá bom? Agora, outra vantagem que eu queria mencionar sobre o acordo é o custo do processo. E falando especificamente sobre benefícios da Previdência Social, por mais que na maioria das vezes você não tenha que pagar para dar entrada com o processo lá na Justiça, existe sim o custo pessoal, o custo individual, que é o de você ficar sem aquele benefício que você tanto precisa. Então, na hora de analisar se vale a pena aceitar um acordo ou não, é muito importante você também levar em conta esse custo pessoal que eu falei. Ou seja, se realmente vale a pena você continuar esperando tanto tempo ainda para você receber o benefício que você tanto precisa. E para finalizar essa parte das vantagens, eu falo aqui agora da minha visão como cidadão. O acordo deixa a justiça menos pesada, menos atolada de processos. E isso, claro, acaba refletindo de forma positiva na sociedade. No final das contas, todo mundo acaba ganhando com uma justiça mais ágil e menos pesada. Agora vamos falar das desvantagens do acordo feito com o INSS. Olha, a primeira grande desvantagem que você vai ter que analisar, pensa comigo, é que se o INSS está propondo um acordo, ele provavelmente não vai querer te pagar tudo que você teria direito no processo. Agora, se isso é justo ou não, não sou eu que vou te falar. Como eu falei, ninguém é obrigado a aceitar o acordo, mas se aceitar, é bem provável que você tenha sim que abrir mão de alguma coisa. Mas aí você pode até estar se perguntando, tá, mas espera aí, eu vou abrir mão de alguma coisa. Mas e o INSS? Não abre mão de nada? Sim, ele também está abrindo mão. Quando ele propõe um acordo, ele está querendo justamente não correr o risco de perder tudo e ter que pagar um valor mais alto de atrasados, por exemplo. E olha só, não existe um acordo padrão. Tá certo? Pode ser que num processo o INSS queira pagar, por exemplo, metade dos atrasados, em outro processo ele queira pagar 80% desses atrasados e num outro processo ele proponha simplesmente não pagar nada, apenas o benefício mesmo, sem os atrasados. Aí, é claro, varia muito de caso a caso, nenhum processo é igual ao outro. Mas geralmente, eu digo, talvez na grande maioria dos casos, o INSS gosta mais de fazer acordo negociando mais esses valores atrasados e não necessariamente negociando em cima do benefício principal, tá certo? Pode até ser que aconteça, mas não é a regra. E uma outra desvantagem que eu vejo no acordo é justamente o outro lado daquela que pode ser considerada uma vantagem, O processo foi finalizado através do acordo. Amanhã, por mais que você ache agora que o acordo não foi bacana, você não vai poder voltar atrás, nem recorrer, nem pedir alguma alteração nele. É que se você rejeita o acordo, ou seja, se você não aceitou o que foi proposto pelo INSS, de uma forma ou de outra você pode continuar contestando as decisões que forem tomadas no seu processo. Mas, a partir do momento em que você aceita a proposta que foi apresentada, está encerrada a discussão. E já caminhando agora para a terceira parte da nossa explicação, que é o tempo que leva para a pessoa receber os atrasados que foram negociados no acordo, para facilitar o entendimento eu vou considerar a realidade da maioria dos casos envolvendo o INSS, que é quando a pessoa entrou no Juizado Especial Federal, mais conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Quando a pessoa aceita o acordo, o juiz assina e o processo é finalizado e todos os valores foram calculados, tudo certinho, esse processo é enviado para o tribunal responsável por aquele juizado. E a lei fala que quando esse processo chega lá no tribunal, o prazo para a liberação desses valores é de até 60 dias. E nesse caso, o dinheiro vai ficar disponível ou na Caixa ou no Banco do Brasil. Mas isso que eu falei é em relação aos valores atrasados. O prazo para o INSS implantar o benefício principal vai variar bastante do que ficou estabelecido lá no acordo, Por exemplo, se foi 30 dias, se foi 60 dias, enfim, varia muito do que foi combinado entre vocês. Agora, já indo para a parte final aqui da nossa explicação, é muito importante fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o juiz não é obrigado a homologar, ou seja, a assinar o acordo proposto e assinado entre as partes.
Por mais que as duas partes tenham concordado, se a qualquer momento o juiz notar que tem alguma coisa de errado, claro, na visão dele, ele pode simplesmente decidir o processo do jeito dele, sem assinar, ou seja, sem homologar o acordo. É raro de acontecer, mas pode acontecer sim. Agora, uma outra consideração básica, mas que é importante a gente falar, é que por mais que esteja ali tudo provado e que não reste a menor dúvida de que a pessoa tem direito ao que ela está pedindo, nem assim o INSS é obrigado a propor o acordo. Ele pode simplesmente, mesmo diante de todas aquelas provas, deixar que o juiz decida o processo. E está tudo bem, ok? Outra coisa, o acordo ele não pode ser tratado como uma chantagem por nenhuma das partes. Então, se você e o seu advogado acreditam que aquele acordo não é justo, que ele não é vantajoso e que o mais correto é seguir com o processo, mesmo com a chance do INSS apresentar um recurso e mesmo correndo o risco de perder lá na frente, não se sintam obrigados a aceitar o acordo que foi proposto. Até mesmo porque, acima de tudo, o acordo deve ser justo para ambas as partes. Tá bom? E para finalizar, eu só queria te dizer que por mais que você tenha aceitado o acordo, isso não significa que o processo foi totalmente arquivado e que você não possa mais reclamar. E não, eu não estou contradizendo o que eu falei lá atrás. Calma aí. Discutir o mérito do processo, ou seja, se você tem direito ou não a alguma coisa a mais ou a menos, realmente isso aí não pode mais. Acabou. Mas, por exemplo, se mesmo depois do acordo, o INSS não cumpriu o que foi acordado, por exemplo, se ele não implantou o benefício no prazo que foi prometido, a qualquer momento você pode ir sim lá no processo reclamar. Ou seja, cobrar do juiz uma decisão sobre aquele problema que está acontecendo. Tudo bem? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero de verdade que ele tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor como que funciona o acordo num processo envolvendo o INSS. Mas claro, se mesmo depois de tudo que foi falado aqui nesse vídeo você ainda tiver ficado com alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários que eu e a minha equipe a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Tudo bem? Até a próxima. Forte abraço.